Bom dia, crianças do terceiro ano. Aqui é a professora Sádiva. Estamos juntos para mais uma aula de matemática. Que essa nossa semana seja ricamente abençoada. Estaremos juntos, tá certo? Por mais uma semana, fortalecendo nossa parceria e aprendizagem. Ok, turma? Então, essa nossa aula de hoje é referente ao dia 3 de agosto, a nossa segunda-feira. Abençoada seja. E eu apresento para vocês na nossa aula de hoje um assunto totalmente voltado para o módulo 3. Nós estamos iniciando o estudo do módulo 3, ok? Na nossa aula de hoje. E nós temos como tema tabelas, ok? E qual é o objetivo da nossa aula de hoje? O nosso objetivo, turma, é de fazer com que você, criança que está aí me assistindo, possa diferenciar tabelas simples de tabela de dupla entrada, certo? Então, nesse tópico, nós estudaremos o registro, a leitura e a interpretação de dados em tabelas simples e de dupla entrada, e fazer também a diferença entre as duas. O que é que a calculadora traz aqui para nós? No balão vem dizendo: os dados coletados em pesquisas podem ser organizados para facilitar sua leitura e compreensão. Vamos estudar alguns tipos de organização? Então, o que é a tabela simples? Para início de conversa, a professora Eliane, que é a professora do módulo, ela apresentou aos alunos da escola alguns instrumentos musicais para que votassem no preferido. Ela fez um risquinho no quadro, na lousa dela, para cada voto recebido. E cada aluno votou uma única vez. Então, apresento para vocês e sigam na explicação, tá bom? Assistindo a videoaula, o que a Eliane mostra para nós. Ela colocou alguns instrumentos musicais aqui, na lousa dela, com giz. Ó. Ela escreveu guitarra, a bateria, piano, o saxofone, o violino e o acordeon, que é a sanfona. E ela foi perguntando, fazendo uma votação em sala de aula e perguntando o instrumento musical que cada criança gosta. E as crianças elas foram votando. Depois da pesquisa realizada pela Eliane, ela organizou os dados em uma tabela. Então, essa tabela que a Eliane organizou é uma tabela simples. Por que, tia Sádiva, uma tabela simples? Porque a tabela simples, ela traz pouca informação, ok? Então, o nome da tabela, o tema da tabela é instrumento musical preferido dos alunos, certo? É o cabeçalho da tabela da Eliane. E nós podemos observar que a tabela ela construiu usando linhas na horizontal e colunas na vertical. Linhas, certo? Na horizontal, deitada, e colunas na vertical de cima para baixo. Então, nós temos aqui o instrumento, e o instrumento que ela colocou foi o instrumento que ela fez a votação em sala de aula. Ela colocou a guitarra, a bateria, o piano, o saxofone, o violino, o acordeon. Para quem não lembra, acordeon é o mesmo que sanfona. E a quantidade de votos? Nós podemos observar que cada risquinho que ela fez aqui corresponde a um voto, certo? Então, aqui, a guitarra teve quantos votos? Se nós formos contar risquinho por risquinho, nós teremos 39 votos. A bateria
25 votos. O piano, 18 votos. O saxofone, 20 votos. O violino, 12 votos. O acordeon, 26 votos. Ok? E a leitura da tabela simples, eu posso fazer nessa sintonia, sempre na horizontal. Instrumento, quantidade de votos. Guitarra, 39, como eu acabei de fazer agora. Bateria, 25. Piano, 18 votos. Saxofone, 20 votos. Violino, 12 votos. Acordeon, 26 votos. Repetindo para vocês verem que a sintonia da leitura da tabela e da interpretação da mesma é de forma horizontal. Vamos adiante. De acordo com os dados coletados anteriormente, podemos observar que, entre os instrumentos musicais apresentados, a maioria dos alunos votou na opção guitarra. Foi a que venceu, não é? Assim dizemos que essa é a opção de maior preferência. É a opção que os alunos mais gostaram, o instrumento que eles mais têm habilidade. Então, na primeira, quantos alunos votaram no instrumento? Bateria. Você vai lá na tabela, procura o nome bateria. Do lado da bateria tem a quantidade de votos. Então, quantas pessoas votaram na bateria? Ah, tia Sádua, 25 crianças votaram. Coloca o número 25. Saxofone, vai lá na tabela simples, olha o nome saxofone e do lado da palavra saxofone tem a quantidade de votos. Então, quantas crianças votaram no saxofone, nesse instrumento musical? Ah, tia Sádua, 20 crianças. Não 25, 25 votaram pela bateria. Saxofone, 20 crianças. Então, registra 20 crianças. Ok? E o piano? Do lado da palavra piano tem a quantidade de votos. Sempre na horizontal, nessa sintonia. Ah, tia Sádua, 18 crianças votaram no piano. Registra 18, número 18. A segunda. Qual foi a opção de menor frequência? Qual foi a opção, instrumento musical menos votado, menos escolhido pelas crianças? Foi o violino? Foi o piano? Foi o acordeon? Foi a bateria? Então, você vai lá verificar. Ah, tia Sádua, foi o violino, porque nem todo mundo tem essa habilidade para tocar o violino, né? Então, anota lá o nome violino. Na terceira, quantos alunos participaram da pesquisa? Se você pegar todas as quantidades que tem ao lado de cada instrumento musical e você somando, você irá chegar a um resultado final. E o somatório de todos os valores será igual a 140 alunos participaram desse processo de votação pelo instrumento musical. Agora a tabela de dupla entrada. Eu disse para vocês que a tabela simples é aquela tabela que traz pouca informação, que traz um cabeçalho, que traz o nome da tabela e ela sempre é conduzida na sintonia horizontal. A tabela de dupla entrada, dupla, né? Duas. Então, é uma tabela que ela traz mais informações. Ela também traz um cabeçalho, ela traz o nome da tabela, mas ela pode trazer duas ou mais informações. E a tabela de dupla entrada, ela é organizada em linhas e colunas também, ok? Então, verificando aqui, vamos junto comigo? Cláudia é veterinária e está acompanhando o tratamento de alguns cães. Para isso, ela mediu a massa desses animais em 2 momentos e organizou os dados
em uma tabela de dupla entrada. Por que dupla entrada? Porque nós temos aqui o nome do cão, né? O nome do animal. Nós temos a massa antes do tratamento e nós temos a massa depois do tratamento, certo? A massa corporal, certo? Então, né, popularmente, né, o peso, para ficar bem fácil para vocês, o peso, certo? Desse cachorrinho, né, antes do tratamento e depois do tratamento. Certo, turma? Então, por que tabela de dupla entrada? Porque, só reforçando, nós temos aqui 3 informações. Nós temos o nome do cachorrinho, né? Nós temos em número aqui a massa antes do tratamento e depois do tratamento. O primeiro cachorrinho se chama Totó, né? Que aqui eu tenho cão, né? Então, antes do tratamento, a massa dele, 10 quilogramas. Depois do tratamento, 13 quilogramas. Tufão, antes do tratamento, 12 quilogramas. E depois do tratamento, 12 quilogramas. Quer dizer, o Tufão foi um dos cães que a massa corporal dele permaneceu sendo a mesma. Tanto antes, durante, como depois do tratamento, certo? Ele não ganhou massa, né? Já o Totó, houve um aumento, né, na massa corpórea dele. Ele tinha 10 antes, 10 quilogramas, e o peso dele aumentou para 13 quilos. Juba, antes do tratamento, ele estava pesando 13 quilos, e após o tratamento, depois do tratamento, ele foi perder massa, né? Então, houve uma redução, houve uma diminuição, né? Então, ele estava com 11 quilos depois do tratamento. E o gigante, antes do tratamento, 9 quilos. E depois do tratamento, 11 quilos. Para o gigante já houve um aumento, né? Para o Juba, uma diminuição. O Tufão permaneceu na mesma e o Totó, aumento de massa corpórea. Na tabela de dupla entrada, podemos aqui apresentar 2 ou mais tipos de informações, que eu falei para vocês logo no início. Então, a leitura dos dados é feita na vertical, como eu fui fazendo para vocês, e na horizontal ao mesmo tempo, como eu falei anteriormente. Totó, antes do tratamento, 10 quilos, depois do tratamento, 13 quilos, e assim por diante. Eu fui fazendo tanto na vertical como na horizontal. Já na tabela simples, é somente na horizontal. E na de dupla entrada, é na horizontal e na vertical, na mesma sintonia. Observando a tabela apresentada agora de dupla entrada, podemos concluir que a massa de Juba diminuiu com o tratamento, como eu fiz essa observação quando eu estava fazendo a leitura da tabela para vocês, tanto na horizontal como na vertical. Pois 11 é menor do que 13. A massa de gigante aumentou. Eu também reforcei isso aí na leitura da tabela. Com o tratamento, pois 11 quilos é maior do que 9. A quarta. Com esse tratamento, né, que é a aplicação de vacina, o animal se alimentar de ração, ter todo um acompanhamento veterinário também, né? Quais dos cães teve maior aumento de massa? Se alimentando também de proteína, que é muito importante. Então, no caso aí, de acordo com o tratamento, os cães, né? Dos cães apresentados, o que teve o maior aumento de massa foi o Totó. E na quinta, qual dos cães apresentou a mesma massa nos 2 momentos do tratamento?
Ou seja, antes do tratamento e depois do tratamento. Foi o Tufão que, durante a leitura da tabela de dupla entrada, eu fiz essa observação com vocês, tá bom, turma? O Teremin, toque sem tocar. Então, Teremin, eu vou pedir para que vocês realizem essa leitura comigo, tá bom? Você aí do outro lado e eu do lado de cá. Então, o Teremin, ele é um instrumento musical, certo? E ele foi criado, né, na Rússia. Então, vamos fazer a leitura aqui junto com a tia Sádiva. Tocar um instrumento musical não é uma tarefa simples, pois exige concentração, vontade, conhecimento e coordenação motora, no caso. Quando pensamos em um instrumento sendo tocado, imaginamos, pensamos logo nas cordas dedilhadas, teclados pressionados ou instrumentos assoprados. Mas você consegue imaginar um instrumento que produz som pelos movimentos das mãos, sem tocá-lo? Vocês já investigaram, já pesquisaram, já procuraram verificar algum instrumento musical que ele produz som sem que as mãos estejam lá tocando nas cordas, ou pressionando o teclado, ou de sopro, assoprando? Então, esse instrumento incomum que nós usamos as mãos é o Teremin. Então, nele as mãos devem ser bem aproximadas para produzir, no caso, sons mais agudos, e afastados para sons mais graves. Então, o Teremin, ele é um dos primeiros instrumentos musicais inteiramente eletrônico. Ele serve até para substituir uma orquestra, ok? Então, ele foi inventado na Rússia por Leon Teremin, em homenagem ao inventor, e há mais de 90 anos, e até hoje ele é pouco conhecido. Aqui nessa imagem mostra a cantora espanhola Eva Amaral, da banda Amaral, tocando um Teremin, certo? Então, aqui nós temos essa antena na horizontal, que ela representa o volume, certo? O volume. E nós temos essa antena aqui, ó, na vertical, de cima para baixo, tá bom? Então, ela vai conduzindo com as mãos. É um instrumento que consegue captar os sentidos, né? Então, ela vai aqui manuseando, certo? O volume e a frequência, porque essa antena vertical aqui é a frequência do som, tá bom? Então, no caso aqui, quando ela aproxima a mão dela dessa antena vertical, o som ele fica mais agudo. Quando ela afasta a mão dela dessa antena vertical, certo? O som ele fica bem mais grave. Então, assim, ele é um instrumento que ele não é muito conhecido, poucos livros trazem, e eu peço a vocês que façam a leitura e reforcem, certo? A importância do Teremin, porque como ele consegue captar os sentidos, até a nossa respiração, ao estar próximo desse instrumento musical, ele consegue captar. Ok, turma? Então, meus amores, eu deixo aqui para vocês uma atividade na página 93, no módulo 3. Ok, turma? E deixo registrado também um grandioso abraço meu, da tia Sádiva, tá bom? E que as bênçãos estejam sobre cada um de nós, de nossos familiares, certo? Que a saúde seja concedida. Um abraço grandioso, fraterno,
tá bom? Em cada um de vocês. Bons estudos, tá certo? E até o nosso próximo encontro. Beijos!